O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 11º domingo do tempo comum e neste conjunto da liturgia da palavra, de uma maneira especial no Evangelho que acabou de ser proclamado, nós percebemos algo que é básico dentro da nossa compreensão de fé, pelo menos deveria ser. É Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, sempre. Então nós percebemos que o Evangelho diz, ele compadeceu-se daquelas pessoas que estavam cansadas e abatidas. Então Cristo nos ama, e um amor que se compadece do nosso cansaço, do nosso abatimento, com a nossa fraqueza, com a nossa pequenez e miséria. Então Deus não vem ao seu encontro porque você é bonzinho ou boazinha. Deus não vem ao seu encontro porque você faz tudo certinho, ou porque você é perfeito, impecável. Não. Ele vem ao seu e ao meu encontro porque se compadece de nós, porque é misericordioso. O amor de misericórdia que olha exatamente para a nossa pequenez e necessidade e por isso vem ao nosso encontro, porque sem Ele nós não podemos, sem Ele nós não conseguimos. Se Ele não vem em auxílio da nossa miséria, nós não conseguimos sair desta miséria. Portanto, não tenhamos medo, nem nos autocondenemos, nem fiquemos com aquele pensamento pessimista de que eu não sou digno e por isso eu não vou me aproximar ou não vou buscar. Negativo. Muito pelo contrário. Deus se compadece do nosso cansaço e do nosso abatimento, da nossa pequenez e da nossa miséria. Não é porque nós somos dignos. Ele veio ao nosso encontro, muito pelo contrário, porque nós somos indignos. E é Ele que nos faz dignos da própria graça dEle. Ele que nos capacita, Ele que nos coloca de pé, Ele que nos restaura, Ele que nos enriquece dentro da nossa miséria. Portanto, isso aqui deveria ser o beabá, o básico daquilo que nós cremos.
Ele toma a iniciativa e o tempo inteiro se compadece e derrama suas graças sobre nós. Só o fato de nós estarmos vivos aqui é graça de Deus. Você está respirando é graça de Deus. O ar que você respira é graça de Deus. A inteligência que você tem é graça de Deus. Tudo é graça. Portanto, Ele já nos agracia gratuitamente, generosamente, incondicionalmente. Ele não coloca condição para nos abençoar. Ele já nos abençoa desde o princípio, mesmo sem nós merecermos. Isso aqui está na segunda leitura de São Paulo aos Romanos. Agora, é importante que nós tomemos consciência disso. O Senhor se compadece de mim, o Senhor me ama, e a partir daí, tomando consciência desse amor que o tempo inteiro me cerca, o tempo inteiro me envolve, o tempo inteiro é derramado sobre a minha vida, em cada Santa Missa, em cada comunhão, em cada confissão, em cada celebração dos sacramentos, em cada vivência da fé, no meu dia a dia, nas pessoas ao meu redor. Deus me ama o tempo inteiro. E se eu percebo isso na fé, eu sou chamado, em primeiro lugar, a acolher esse amor, a me deixar amar, a perceber essa graça que o tempo inteiro me envolve. E, em segundo lugar, a ouvir o seu chamado, como os apóstolos no Evangelho. Ele nos chama, Ele nos quer ao seu lado, Ele nos quer associar à sua obra de salvação, Ele quer nos dar a salvação e quer também que nós sejamos canais da salvação dEle para os outros, para as outras pessoas que necessitam. Portanto, talvez uma segunda lição que nós precisamos aprender aqui é: estamos nos deixando amar, e nos deixando amar, estamos atentos, ouvindo o chamado de Deus para servirmos, para fazermos o bem, para darmos testemunhos no amor. Não é dar testemunho de mão posta, não, isso é muito fácil. Não é dar testemunho falando da boca para fora, isso também é muito fácil. Testemunho é com um esforço de conversão, com atitudes no dia a dia. Falar é fácil. Então estamos ouvindo, estamos dispostos a acolher esse convite para sermos sinais de Deus, para sermos como que evangelhos vivos, porque amados por Deus, orientados pela sua palavra, abastecidos por uma vida de oração, especialmente na Santa Missa e recebendo a Eucaristia, purificados pelo sacramento da confissão, nós precisamos ser sinais de Deus, refletir a ação de Deus em mim. Então, uma terceira pergunta seria essa: o amor de Deus que é derramado sobre mim, ele está condicionando a minha vida? Um amor que condiciona a vida significa um amor que orienta a minha vida, que influencia na minha vida, que tem um peso, um amor que faz com que eu viva conforme aquele que me ama, que eu queira corresponder a esse amor. Aí aqui entra um último aspecto desta nossa meditação, que inclusive está lá no finalzinho do Evangelho, quando o Senhor nos diz assim: de graça recebestes, de graça deveis dar. Tudo é graça. O Senhor nos abençoa sempre. E
que, independente dos méritos que nós temos, e nós estamos dentro de um mundo, de uma sociedade que o tempo inteiro incentiva o individualismo, aonde eu me acomodo, eu quero ficar quieto no meu canto, ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Também numa sociedade que incentiva a mentalidade do egoísmo, os meus interesses, os meus gostos, os meus caprichos, as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Então nós estamos numa sociedade que, infelizmente, difunde essa mentalidade. Difunde esta mentalidade no nosso meio. E é por isso que o receber de graça e de graça dar, quer nos estimular a sair desta lógica do individualismo, do egoísmo, do comodismo, do fechamento em si mesmo. Sair da lógica da competição, aonde nós competimos uns com os outros, para ver quem é melhor, para ver quem faz melhor, para ver quem se destaca, para ver quem toca melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, quem serve melhor. Não, a lógica cristã não é essa. Essa é a lógica mundana. Nós não estamos aí para competir uns com os outros. Nós estamos aqui, uma palavra da moda, para colaborar uns com os outros, para nos complementarmos, para de graça receber tudo que vem de Deus e de graça também sermos generosos, assim como Deus é generoso conosco. De graça recebestes, de graça deveis dar, sem competição, sem ciúme, sem inveja, me alegrar com o dom do irmão, da irmã, ver na diferença do irmão em relação a mim uma riqueza que me complementa e que me ajuda a encontrar a Deus. Pelo menos deveria ser assim. Por isso, neste domingo somos também chamados a examinar a nossa consciência e perceber: eu quero o bem das outras pessoas? Você quer o bem dos seus vizinhos? Você quer o bem das pessoas com quem você encontra na rua, inclusive os desconhecidos? Você deseja o bem para o próximo, para a próxima? Tem no seu coração o estímulo de desejar e praticar o bem para as pessoas? Porque o amor de Deus precisa condicionar a minha vida. Eu, na minha consciência, procuro praticar e fazer o bem gratuitamente, ou seja, de uma maneira generosa. Eu não quero nada em troca, não quero elogio, não quero tapinha nas costas, não quero ninguém me bajulando, não quero ninguém olhando até o que eu esteja fazendo. Generosamente, gratuitamente, sem aquela coisa de o que eu ganho com isso. De graça recebestes, de graça deveis dar. Nós precisamos viver um processo de conversão no qual nós precisamos, influenciados pelo amor de Deus e pela verdade de Deus, a querer o bem uns dos outros e a promover esse bem, a nos esforçarmos para isso, vencendo todo o individualismo, todo o egoísmo, todo o ciúme, toda a inveja, todo o ódio, todo o sentimento de competição e rivalidade. E todo o interesse de querer algo em troca. Gratuidade, generosidade. Eu lembro que uma vez, conversando com um dos frades, e a gente falando de algumas pessoas que a gente observava, não era julgando, era só fazendo uma análise e percebendo que as pessoas estavam perdendo a capacidade de serem generosas e de servirem gratuitamente.
Então, nós precisamos tomar cuidado para não nos fecharmos. E o pior, além de nos fecharmos, entrarmos nessa lógica da competição, do ciúme, da inveja, do individualismo e do egoísmo. O católico precisa viver um constante processo de conversão, no qual ele está combatendo esses contravalores. Nós precisamos ser pessoas que, pela nossa prática de fé, pela oração que nós fazemos, pela missa que nós participamos, pela palavra que nós meditamos, pela confissão que nós realizamos, pela Eucaristia que nós recebemos, pelo amor de Deus derramado sobre nós, nós precisaríamos sempre desejar o bem e buscar o bem. Não também como um moralista que se acha representante do bem e agora sai por aí corrigindo os outros, condenando, vigiando os outros, porque eu estou propagando o bem. Não, isso é moralismo e fanatismo também, não serve. Esse tipo de religião faz odiar. Mas como alguém que, fazendo a experiência de Deus no dia a dia, quer corresponder ao seu amor, e nessa correspondência de amor, procura ter gestos parecidos com os de Deus, de gratuidade, de generosidade, de bondade, de justiça, de desejar o bem, de procurar construir ao invés de destruir, de procurar reconciliar ao invés de dividir, de procurar apagar o fogo ao invés de colocar a lenha na fogueira. Portanto, de graça recebestes, de graça deveis dar. Deus quer que nós sejamos sinais do seu amor. E é com a prática do desapego, de um coração generoso, que vence o egoísmo, o individualismo e a competição e vai ao encontro do próximo para promover o bem, que nós vamos ser sinais de Deus no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.